Olá, meu querido aluno, aqui é o professor Heitor Victor. Eu sou professor de língua portuguesa, mas hoje eu vou falar de literatura. A gente vai falar de um dos maiores autores da poesia brasileira, um cara que foi à frente de seu tempo, sem dúvida, e que compõe um grupo de autores que a gente genericamente chama de pré-modernistas, porque eles já estavam adiantando uma estética que viria para a nossa literatura, para a vanguarda dos nossos artistas. Estamos falando do Augusto dos Anjos, professor que mostrou uma forma diferente de fazer poesia, que conseguia unir lirismo com palavras rudes, palavras mais escatológicas, que fugiam ao escopo lexical do poema normalmente. Mas ele mostrou ser possível essa união e faz dele aí um dos grandes poetas que a gente teve na nossa literatura. Então vamos ver quem foi Augusto dos Anjos e como foi um pouquinho da sua obra. Vamos começar falando aqui, então, um pouquinho da biografia desse autor, que nasceu em 1884 e morreu jovem em 1914. Foi um poeta brasileiro considerado um dos poetas mais críticos de sua época. Foi identificado como o mais importante poeta do pré-modernismo, embora revele em sua poesia raízes do simbolismo, retratando o gosto pela morte, a angústia e o uso de metáforas. Declarou-se cantor da poesia de tudo que é morto. Durante muito tempo foi ignorado pela crítica, que julgou seu vocabulário mórbido e vulgar. Sua obra poética está resumida em um único livro, Eu, publicado em 1912 e reeditado com o nome Eu e Outros Poemas posteriormente. Então a gente tem aí um poeta que traz traços formais, tanto do parnasianismo no que diz respeito à estrutura do poema, quanto do simbolismo no que diz respeito à temática abordada e a maneira de tratar de maneira subjetiva os temas abordados. No entanto, ele traz inovação na linguagem, traz inovação no valor crítico do seu trabalho e, acima de tudo, ele traz inovação quando apresenta uma literatura mais agressiva, mais pusilânime, uma literatura que vai ser professada lá nas vanguardas europeias, no futurismo, como algo do século XX. Então, temos um autor aí em consonância com o seu tempo, tanto no Brasil quanto no mundo. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em 20 de abril de 1884, no Engenho, no município Pau d'Arco, atual Sapê, no estado da Paraíba. Portanto, temos aí um paraibano. Desde cedo foi educado por seu pai. Mais tarde estudou no Liceu Paraibano. Embora tenha cursado Direito na tradicional Universidade do Recife, uma das mais tradicionais do país até hoje, foi na literatura que ele revelou o seu grande talento. Sendo assim, não chegou a exercer a sua profissão de advogado. Além de poeta e advogado, foi professor na Paraíba, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mudou-se do Recife com o intuito de trabalhar e cuidar da sua família. Quando foi morar em Minas Gerais, foi acometido por uma pneumonia. Faleceu em Leopoldina, cidadezinha em que foi morar, no dia 12 de novembro de 1914, portanto aí com apenas 30 anos de idade. Augusto dos Anjos foi um autor que demonstra em vários momentos de sua vida e da sua obra um tanto de pessimismo ou desilusão com a vida. Passou por muitas dificuldades financeiras, passou por dificuldade com o alcoolismo. Ele que tinha uma família que ele tentava manter da melhor forma possível, mas sempre acometido pela dificuldade financeira, não conseguia sanar todas as suas necessidades. Isso fez com que ele saísse do Rio e fosse para a cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, com um certo dissabor do que ele encontrou aqui na capital à época, porque encontrou, na verdade, uma sociedade muito mais voltada para as aparências e para a maquiagem do que necessariamente, segundo a concepção do autor, da profundidade da discussão. Profundidade essa que certamente a gente vai encontrar na sua obra. Embora sua obra esteja incluída no movimento simbolista, é notória a presença de características do parnasianismo e do pré-modernismo, como eu disse anteriormente. Lembrando que esses movimentos são quase que concomitantes no que diz respeito ao tempo. Estamos falando aí do final do século XIX e início do século XX. Portanto, havia uma consonância direta do Augusto dos Anjos com a poesia que se produzia na sua época. Sua poesia é carregada de temas sombrios e por isso ficou conhecido como poeta da morte. Nota-se, portanto, um forte subjetivismo e pessimismo em seus poemas. Trouxe inovação no modo de escrever, com ideias modernas,
termos científicos e temáticas influenciadas por sua multiplicidade intelectual, imaginando que temos aqui um advogado ou professor, mas com interesse em diversas áreas do conhecimento. Pela divergência dos assuntos tratados pelo autor em seus poemas em relação aos dos autores da época, e aí vejam bem, os assuntos tratados são divergentes, não necessariamente a forma. Então, Augusto dos Anjos se encaixa na fase de transição para o modernismo, chamada de pré-modernismo.